Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o professor do Departamento de Economia, Ricardo Rondinel, ele que é um dos fundadores da SEDUFSM. Os mais afetados foram os professores aposentados. Uma reportagem sobre a estrutura de prevenção de incêndios no campus da UFSM. A reitoria da UFSM admitiu que a maioria dos prédios aqui do campus não tem a estrutura necessária para a prevenção de incêndios. E um perfil com o professor Clayton Hilling, do Centro de Ciências Rurais, que além de docente é músico. Eu toco aqui dentro da universidade dizendo a coisa, olha, o professor não veio, entendeu? Aqui é outro personagem. E como de costume, teremos o comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata. O nosso entrevistado do De Docente de hoje atua no movimento sindical desde a fundação da SEDUFSM, o que lhe permite traçar um paralelo da categoria, os recuos e também os avanços durante todos esses anos. Fique agora com o De Docente Entrevista com o professor do Departamento de Ciências Econômicas, Ricardo Rondinel. Dos 23 anos que a SEDUFSM completou em 2012, ele esteve presente em todos, afinal é um dos fundadores do sindicato. Professor do Departamento de Economia, produziu diversos artigos e ajudou na elaboração de materiais que avaliaram diferentes propostas de carreira dos governos que já se passaram para a categoria docente. O nosso entrevistado de hoje no De Docente é o professor Ricardo Rondinel. Professor, um dos vários artigos publicados pelo senhor, me chamou a atenção, que é do ano de 2009, do jornal da SEDUFSM, que fala a carreira docente, 20 anos de avanços e recuos. Na sua avaliação, a carreira mais avançou ou ela mais recuou? Bom, a carreira docente, a principal alteração que houve na carreira docente, ela foi efetuada em 1987. Veja bem, 1977 já faz muitos anos. E eu recém estava entrando na universidade naquela época. E em 87, o ministro era o Orestes Pereira, da Fazenda, acho que o Borghausen estava no Ministério da Educação, e houve uma greve pelo plano de carreira. Né? Naquela época, as autarquias e as fundações se unificaram, e se conseguiu, depois de muitos anos, porque isso vinha desde o início dos anos 80, se conseguiu uma carreira única para o primeiro grau e para o ensino superior, primeiro e segundo grau e para o ensino superior. E uma carreira bem estruturada, né? Onde existiam níveis e classes, né? De um nível para outro existia 5% de diferença, então a cada 2 anos você tinha 5% de reajuste. A cada 8 anos, quando passava de uma classe para outra, era 10%, então de auxiliar para assistente, de assistência para junto, 10%, e para o professor titular, 25%. Né? E existiam também incentivos de titulação, que na época eram menores, né? Era, se mal não lembro, para doutorado 25%, para mestrado 15% e para especialização 5%. Então, existia uma gratificação, um incentivo por titulação e existia uma carreira definida. Bom, o que aconteceu? Como existia a inflação e o governo queria diminuir custos, ele foi criando gratificações. E aí, então, a primeira gratificação nos anos 90 foi a gratificação de atividade executiva e o governo deu, naquela época, 160% para os militares, que é muita coisa, e 80% para os civis. Bom, óbvio que houve uma greve para chegar aos 160%. E nós conseguimos isso, parcelas e tudo, e na greve de 91, justamente foi um dos itens que se conquistou, a ampliação da gratificação de atividade executiva. E o governo foi criando gratificações, e em vez de dar aumento de salários, né, linear para todos igual, para preservar a hierarquia, vamos dizer assim, ele começou a dar gratificações, e começou a aumentar as gratificações por titulação. E aí o que aconteceu? Foi sendo achatada a tabela salarial. Né?
a diferença entre o nível inicial e o nível final, quando a aprovação da carreira em 87, era 135%. Então, o professor auxiliar 1 e o professor titular tinham uma diferença de 135%, desde o início da carreira até o final da carreira. Na carreira que está em vigor hoje, é a metade, quer dizer, apenas 70%. Então, a carreira foi achatada entre titular e auxiliar. E no meio disso foi criada uma nova classe, que é a classe do professor associado. Não é? Por outro lado, foram aumentadas as gratificações por titulação. Então, o doutor que ganhava 25%, hoje ganha mais de 150%. O mestre, que ganhava 15%, hoje ganha 85%. Então, foi achatada no sentido vertical e foi alargada no sentido da titulação. E a titulação, que era parte do vencimento, e os vencimentos pela lei, pela Constituição, são irredutíveis, eles foram transformados em gratificações. Ou seja, a qualquer momento, na aposentadoria, pode ser dada uma lei que diga, olha, você pode aposentar-se apenas com 50% de sua titulação ou 25% de sua titulação, ou pode ser reduzida porque é apenas um valor em dinheiro. E isso significou a destruição da carreira docente. Né? Hoje em dia, por exemplo, dentro da classe do professor adjunto, um adjunto começa de adjunto 1, 2, 3, 4, dá uma diferença de 2% ao ano, R$200 a mais a cada 2 anos. Quer dizer, não existe nenhum incentivo mais para progredir dentro da carreira, porque ela foi achatada. Mas, por outro lado, quando pula de professor adjunto para professor associado, nós temos um pulo aí de mais de 30%. Quando o final da carreira era o professor titular, que tinha 25%. Hoje, de associado 4 para titular, que é o final da carreira, dá 2%. Quer dizer, eu sempre brinco e digo, né, que o professor titular foi transformado numa rainha da Inglaterra. Né? Bom, por que foi feito isso? Porque até 89 existia uma gratificação que era o anuênio. A cada ano, né, o professor recebia 1% de anuênio. E isso foi extinto. E entre os professores que entraram após 89, que são todos, a maioria deles estão no PROIFES, começou a surgir uma disputa entre professores velhos e professores novos. Né? Então, eles pensavam assim, por que nós temos que ter o mesmo reajuste? Se nós dermos um reajuste, os professores velhos vão ganhar, se tem 25 anos de serviço, 25% a mais que nós. Né? Então, o que eles fizeram? Eles tiraram os salários, arrocharam os vencimentos, que é sobre o qual incide o anuênio, e passaram tudo para a titulação, né? De tal modo que se gaste menos com os professores aposentados, né? E se tenha mais dinheiro para dar para os professores teoricamente novos, né? Que seriam os beneficiados com isso. Bom, quem foi o mais afetado com isso? Com toda essa desestruturação da carreira? Os mais afetados foram os professores aposentados. O professor aposentado não pode progredir por titulação, porque hoje em dia o que se valoriza? O doutorado. Quem era mestre não pode fazer doutorado porque já está aposentado. Quem se aposentou como professor adjunto não pode passar para professor associado, e aí é mais 30%. Né? Então, todos os professores que participaram do início da universidade, que foi fundada nos anos 60, foram afetados por essa alteração da regra do jogo, porque foi uma alteração da regra do jogo que houve, uma finalidade de afetar justamente aqueles que foram os criadores da universidade, né? Que naquela época não existiam tantos cursos de pós-graduação como existem hoje. Né? Antigamente era muito difícil fazer um curso de mestrado e um curso de doutorado. Hoje não, existe uma grande oferta de cursos de mestrado e doutorado. Então aí foi uma injustiça, porque esses professores aposentados, eles não têm mais como melhorar e subir na carreira. Professor, o senhor como docente em toda essa história na UFSM ligado à SEDUFSM, o senhor passou por 2 governos do PSDB e agora está no 3º governo do PT, né? Ou seja, em regra nós teríamos uma mudança radical de postura de governo. Essa mudança ocorreu mesmo? Quais as principais diferenças desses 2 governos com as políticas desses 2 partidos para a educação? Bom, vamos falar um pouco mais sobre a educação superior. No governo Fernando Henrique, não existia uma prioridade para o ensino superior. Até não houve significativos investimentos.
A ideia do Fernando Henrique era que a tecnologia a inovação tecnológica deveria comprar-se de fora. Então ele não queria investir em universidades. A prioridade, até do Banco Mundial, era investir no ensino básico e tecnológico. No governo Lula muda alguma coisa, principalmente na parte da expansão e na compra de vagas. Nos dois governos, eles têm como característica assim, o desinvestimento, que já vinha de governos anteriores, mas nos anos 70, 3/4 do ensino superior era público. E quando assume Fernando Henrique, 1/4 já era público e cada vez menos, porque o setor privado, depois do Plano Real, passou a crescer muito. Durante o governo do Fernando Henrique, houve várias tentativas de privatização das universidades. O ministro Bresser Pereira, ele propunha que tanto o setor de saúde quanto o setor de educação deveriam ser setores competitivos. O que significa isso? Que deveriam competir, né? E o modelo de gestão dele é parecido com os hospitais universitários hoje, ou seja, administrados por organizações sociais, né? E nessas organizações sociais, elas deveriam autogerir-se. Consequentemente, passariam a cobrar taxas dos estudantes, né, para autofinanciar-se. Isso não passou, graças à luta do movimento universitário, né, professores, estudantes e trabalhadores. No governo Lula veio um pouco de investimento com o Reúne, no ano 2007, mas também vinculado a um projeto de poder. Eu era coordenador do curso em 2007, veio um representante do MEC, e ele disse claramente para nós que o calendário deles era o calendário eleitoral. Ou seja, 2007, 2008 e 2009 deveria investir-se, criar-se novos cursos, qualquer curso, para mostrar resultados para a sociedade, né? E utilizar isso no processo eleitoral seguinte. Durante o governo Lula também houve compra de vagas, né? Que seria as vagas que sobravam no setor privado eram compradas pelo setor público. Mas, em essência, assim, não houve uma alteração significativa no que diz respeito assim, à expansão, sobretudo, com qualidade, porque houve uma expansão. Tem obras em todas as universidades, só que houve uma expansão muito desordenada. A tal ponto, por exemplo, que aqui na nossa universidade, em meu centro, o centro onde mais existe demanda de ensino é o direito. E o curso de não houve ampliação de vagas. Ao contrário, por exemplo, de outros cursos, e aí eu vou citar a filosofia, onde sobravam vagas e agora continuam sobrando mais ainda, e a universidade criou. Por quê? Porque simplesmente não houve política de expansão. Ou seja, o governo não tinha política. Ele largou, quem queria criar, criou. Isso não é política. Não é? Quer dizer, uma política ela tem que ver o que a sociedade precisa, o que está sendo demandado, e a partir daí então, traçar um plano de expansão. E aí com recursos. O grande problema da expansão não é só expandir, sino expandir com recursos suficientes para laboratórios, professores, infraestrutura e assistência. Em algum desses dois governos, só para encerrar, a carreira docente, ou docente como profissional, como trabalhador, foi prioridade? Não. Isso desde o governo Collor, né? Não houve uma priorização. Pelo contrário, quem, vamos dizer assim, determinava a política para os servidores públicos federais, onde se incluem os docentes, era o Ministério da Fazenda. E para o Ministério da Fazenda, a ideia é reduzir custos. Então, essa política de redução de custos foi aplicada não só na carreira docente, mas no conjunto dos servidores públicos federais. Qual é a diferença entre a carreira docente e as outras carreiras? É que na universidade não é um ministério, então são autarquias, né, ou fundações que eram antigamente. E os reitores são eleitos. Então, nós tivemos condições de defender-nos em termos relativos melhor que os servidores públicos e ficamos, vamos dizer, menos pior que o conjunto dos servidores públicos federais. Agora, para todos, houve um arrojo salarial.
A carreira docente já foi abordada aqui em nosso programa, em uma conversa com o professor Adriano Severo Figueiró, do Comando Local de Mobilização. Essa entrevista você pode conferir nos sites da Sedufism e também em nosso canal do YouTube. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o programa De Docente. Depois do ocorrido na Boate Kiss no dia 27 de janeiro, vários estabelecimentos estão revendo as suas estruturas de prevenção ao incêndio. No campus da UFSM, isso também já vem ocorrendo, e nós estivemos lá para conferir a situação da universidade. O Laboratório de Animais de Grande Porte do Hospital Veterinário foi um dos primeiros a sofrer os impactos da fiscalização e teve suas portas fechadas para que as medidas de adaptação sejam tomadas. O levantamento inicial aponta que apenas 5 dos mais de 100 prédios da universidade possuem planos de prevenção contra incêndio. A tarefa fiscalizatória ela tem vários níveis, né, de intervenção ou de fiscalização, que se daria desde o governo federal, né, até o governo municipal. Então, eu colocaria no âmbito dos conselhos, né, o Conselho de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura, recentemente criado em 2010, o Corpo de Bombeiros, né, as secretarias de governo municipal, né, esses seriam o governo do estado, através, evidentemente, da Corporação de Bombeiros, né, esses seriam a priori os elementos que estariam, os agentes que estariam mais diretamente envolvidos. A reitoria da UFSM admitiu que a maioria dos prédios aqui do campus não tem a estrutura necessária para a prevenção de incêndios. O reitor Felipe Miller disse que as adequações estão sendo feitas, mas exigem recursos específicos. As demandas de adequação para uma maior prevenção de incêndios passam não só pela estrutura, mas também pelo treinamento pessoal dos trabalhadores da universidade. Que alguns edifícios que têm muitos anos, né, tem mais de 40 anos desde a sua execução, né, desde a sua conclusão dessa obra, e esses edifícios, na legislação ao longo desse tempo sofreu muitas alterações. Eu citaria a própria questão da acessibilidade, né, nesses edifícios que recentemente estão sendo adequadas, mas no que se refere a essa questão de controle e prevenção de incêndio, eu diria que há o que se fazer sim ainda, né? As questões relativas à preparação do nosso aluno, do nosso técnico administrativo e do nosso professorado, no sentido de que eles, no momento de um problema dessa ordem, seja um incêndio ou qualquer coisa dessa natureza, né? Um sinistro, que eles possam estar preparados para dar combate, né, a este evento. O Ministério Público declarou que abrirá inquérito para investigar as possíveis falhas nas estruturas de prevenção de incêndio na UFSM. Graduado em Medicina Veterinária e atuando na UFSM desde 1998, o professor do nosso De Docente Perfil de hoje é apaixonado por música, em especial o rock. Confira agora o De Docente Perfil do professor do Centro de Ciências Rurais, Clayton Healing. Tudo tem música, tudo é música. Imagina a paixão sem música, o carnaval sem música, um filme sem música. A música tem tudo. Se eu bater na mesa aqui, agora é música. Então, a música faz parte de toda a minha vida. A minha vida tem trilha sonora.
Olha, eu tenho tido muito espaço com a música dentro da universidade. Eu sou, às vezes, mais reconhecido na universidade pela música do que como professor, inclusive entre os professores. Isso é uma dádiva, né? É uma aproximação com as gentes, não só com os estudantes. A gente fez uma apresentação ali com pouco equipamento, né? Não estava com a banda e tal, mas foi uma alegria. O pessoal passou ali, se divertiu. Eu costumo começar a tocar, quando eu toco aqui dentro da universidade, dizendo uma coisa: olha, o professor não veio, entendeu? Aqui é outro personagem. Né? Eu acho que a gente tem que ter claro que as pessoas têm diversos personagens dentro de si, e esses personagens não são antagônicos, eles são complementares. E os estudantes me ver tocando fazem com que eles se aproximem mais. E como eu acho que a prática pedagógica é uma relação entre professor, aluno, fundamentalmente educador, educando, essa relação, a democratização dessa relação, a comunicação nessa relação, eu acho que aquilo foi uma oportunidade genial dos estudantes ver o professor fazendo uma coisa que eles não estão acostumados a ver, que é ir lá e tocar rock and roll. O rock and roll especialmente, porque o rock and roll tem algumas coisas que eu acho que são simbólicas demais para o mundo hoje. Em primeiro lugar, a rebeldia e a contestação, que são fundamentais na democracia. E, além disso, alguns princípios que estão lá vinculados ao movimento hippie, o pacifismo, o misticismo e a ecologia. Hoje a gente está falando de fim de mundo, isso é místico. A gente tem que falar do que é místico, a gente tem que pensar no que é místico, a gente tem que pensar na paz, a gente tem que pensar na ecologia. Isso tudo está dentro da música, do rock and roll. Além, é claro, da rebeldia, da contestação, que é a energia do desenvolvimento da sociedade. Se todo mundo concordar com essa sociedade insana, aí nós não vamos para lugar nenhum. O rock and roll tem força para contestar. Na última quinta-feira, no auditório da Sedufism, ocorreu a Assembleia Docente que teve como a principal pauta a escolha dos delegados para o 32º Congresso do Andes. Os delegados escolhidos pela Assembleia foram os seguintes professores: Jerônimo Tibuchi, Getúlio Lemos, Abel Panerai Lopes, Marcelo Vieira, Jean Fábio Franco, Luiz Carlos da Rosa, Suzy Scalcon, Humberto Gabi Zanata, José Luiz de Moura Filho. E como observadores estarão presentes as professoras Maria Beatriz Carnielucci e Esther Nogueira. O grupo irá se reunir no dia 28 de fevereiro, às 14 horas, na Sedufism, para discutir os temas do caderno de textos do 32º Congresso. No próximo De Docente, você confere uma reportagem completa sobre a Assembleia e sobre essa escolha dos delegados que vão representar a Sedufism no 32º Congresso do Andes, no Rio de Janeiro, de 4 a 9 de março. Vamos agora para o comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata. Se fevereiro tem carnaval, e se esse ano nós não tivemos carnaval, fevereiro não deixa de continuar sendo um mês surpreendente. Por exemplo, a renúncia do Papa. A partir dessa renúncia, com todas as implicações que tem, se pensa diversas coisas, mas se pensa também naquilo de possibilidades de renovação que a própria Igreja pode ter. Nós todos ainda estamos sentindo a tragédia que abalou a cidade no dia 27 de janeiro.
mas a partir dela, certamente, nós temos que recuperar forças para continuarmos a nossa caminhada. E a nossa caminhada, certamente, deve ser em cima de lições que nós temos que aprender. Talvez a mais importante delas seja o cuidado com a vida. E não se cuida a vida se a gente não cuida, em primeiro lugar, das pessoas e do ambiente onde essas pessoas vivem e trabalham. Seja a nossa casa, seja a nossa fábrica, seja o nosso lugar de lazer e diversão, seja o lugar onde trabalhamos. E é por isso que é extremamente positiva a tomada de consciência que a própria Universidade Federal de Santa Maria tem tomado em reorganizar-se do ponto de vista da sua segurança interna, nos seus inúmeros prédios no campus e na cidade, no centro urbano de Santa Maria. Porque, afinal, nós temos que ter esta precaução, mas que esta precaução não impeça que a gente continue a viver. E a vida, sem dúvida nenhuma, a partir de janeiro, em Santa Maria, e ao que parece no Brasil, deverá ser também uma vida com maior sentido de cuidado, de segurança para todos aqueles que frequentam os diferentes ambientes em que nós vivemos. Não só vivemos, produzimos para o progresso deste país que todos nós queremos que continue sendo um país de respeito à vida e à dignidade das pessoas. Docente. Até a próxima, decente. O Docente de hoje termina aqui e seguirá disponível para o acesso em nosso site e também no site da TV Santa Maria. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa Docente.